A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Estamos em 2 Samuel, capítulo 5, 6 e 7. Temos aqui no capítulo 5 como que Davi é então ungido rei por todo Israel. Todas as tribos vêm a Davi para que ele fosse o seu rei. Vemos como ele depois conquista a cidade de Jerusalém e vê o seu reino confirmado não só por Deus, mas também pelos reis vizinhos. Temos aqui os filhos que nasceram em Jerusalém de Davi, e vemos também como os filisteus, ao saberem que Davi era rei sobre Israel, se levantam contra Israel, contra Davi, mas o Senhor a dar aqui orientação a Davi buscando o Senhor, e o Senhor a abençoar Davi com essa vitória. No capítulo 6 temos então o desejo de Davi de trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Essa arca que tinha sido levada pelos filisteus na batalha em que os filhos de Eli foram mortos. Essa arca depois causou algum dano aos filisteus, foi maldição na terra dos filisteus, e depois ela regressa para Jerusalém, mas desde essa altura que ela estava na casa de Abinadab, e agora Davi cria a arca em Jerusalém, na cidade de Davi. Ele faz isso, mas de uma maneira mal feita. Havia regras e havia uma lei que dizia como que a arca deveria ser transportada. Ele não faz da maneira certa, algo que desagradou o Senhor. O Senhor se levanta ali contra Uzá, que segura e toca na arca, mostrando ali alguma irreverência sobre aquilo que era do Senhor. Mas temos depois como que a arca vai para a casa de Obed-edom, abençoa aquela casa. Davi, ao saber que a arca estava a abençoar a casa de Obed-edom, vai então, e desta vez sim, de uma maneira correta, traz a arca nos ombros dos sacerdotes com sacrifício e se alegra ao trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém, para o seu povo. Temos então aqui no capítulo 7 o desejo de Davi de construir um templo. O Senhor até que repreende Davi, dizendo: quem és tu para construir uma casa para mim? Mas ele permite então, não o Davi, mas que a sua descendência, no caso o seu filho, construísse esse templo, e ele firma aqui essa aliança com Davi. O versículo que eu gostaria de destacar está no capítulo 6, versículo 14, que diz assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava cingido de uma estala sacerdotal de linho. Vemos aqui Davi como era um homem segundo o coração de Deus, porque aquilo que ele mais queria e o maior prazer que ele tinha é estar na presença do Senhor. E ele adorava a Deus sem se preocupar com os outros. E isso me chama a atenção para nós, como às vezes, até na própria igreja, nós estamos a adorar a Deus, mas temos vergonha, às vezes, de levantar um braço, de chorar, de nos derramar na presença do Senhor. E vemos aqui Davi, um rei, um homem tão poderoso, que não tinha qualquer problema em se derramar e mostrar a sua alegria de estar na presença do Senhor. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que mais vale um dia na tua presença do que qualquer outros 1000 dias noutro lugar. E que a gente possa ter esse espírito adorador de Davi e não ter vergonha de adorar o Senhor, não ter vergonha de nos derramarmos aos pés do Senhor, não ter vergonha de o adorarmos e de nos expressarmos diante dele, porque ele é o nosso Deus, ele é o nosso Rei, ele é digno de toda a adoração. Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã.